Seja muito bem-vindo a esse programa. Eu sou Angélica Oliveira, estrategista comportamental. Estou falando diretamente de Orlando, Flórida. E essa é uma plataforma, um canal incrível. Nós temos aí um novo formato para te entregar novos convidados, novo cenário, tudo novo, mas para te entregar histórias de superação, histórias reais, muito conteúdo, insights, dicas que vão te levar para um próximo nível, independente de qual lugar do mundo você estiver. Hoje eu tenho uma convidada assim super, super especial. Você fica até o final, que você vai se surpreender com o que nós vamos falar. Estou muito feliz de ter conosco a Jana Bonassi. Oi, ela Angélica. é mãe, ela é casada, é mãe, é empresária, ela é escritora, ela tem uma jornada assim, uma história de superação, é Miss Flórida e ela é uma sobrevivente de uma parada cardíaca, uma mulher incrível. Muito feliz, Jana. Muito obrigada por seu sim, por estar aqui. Uma honra ter você conosco. É uma honra estar aqui. É uma honra e fiquem até o final. Angélica, você é incrível e esse canal é incrível. E eu não vejo a hora de poder contribuir para ele. Ah, é uma alegria, gente. Ela é linda desse jeito que vocês estão vendo. Mas você vai se encantar com tudo que ela vai trazer aqui, porque eu já conheço a história. Ela é uma mulher assim com uma jornada sensacional. Jana, conta pra gente. Tem muita coisa para contar, mas vamos contextualizar assim. Como é que foi essa experiência de uma parada, uma mulher linda, saudável, jovem e ter uma parada cardíaca? Foi realmente uma experiência traumatizante, muito assustadora, mas ela trouxe uma humildade e uma forma muito diferente de enxergar a vida, porque você fica muito próxima da morte. Né? Uau. Então, assim, existe uma diferença entre parada cardíaca e um ataque cardíaco. O meu marido, ele tá na área de dispositivo cardíaco, ele deu um exemplo muito legal. Então, o ataque cardíaco é a parte de encanamento, né? Onde as veias, as artérias, elas ficam comprometidas e o coração tem dificuldade de funcionar. Uma parada cardíaca é a parte elétrica. O seu coração para. Então, quando a gente fala uma parada cardíaca, é como se fosse uma morte, é uma morte súbita. Uau. Então, essa parte de falar, né, sobre morte, que é um assunto que todo mundo tem muito medo, então realmente mexe com a pessoa de uma forma muito diferente. Eu conheci muitos sobreviventes nessa minha jornada como Mrs. Flórida, fazendo um trabalho, principalmente nas escolas aqui na Flórida, para trazer resposta de emergência cardíaca para a criança, pois se morre muita criança de parada cardíaca. Uau. Em escolas. Então a gente precisa ter essa resposta, né? Então nessa minha jornada eu conheci muitos sobreviventes e eu realmente percebo uma luz diferente. Então existe aquela sensação de gratidão por Deus ter te dado uma segunda chance, mas existe também o aspecto de a morte tá tão pertinho, né? Eu bati ali na porta. Uau. E aí, o que eu faço com isso? E você tão jovem, né? Quantos anos você tinha? 33 anos. Saudável, 33. Nunca teve nada no coração, acelerado? Nada. Nunca nem imaginaria uma situação. Nem imaginaria. Você consegue, assim, de uma maneira resumida, porque eu sei que foi uma experiência, como você disse, traumática para todos, mas contar um pouquinho de como é que foi? Sim, a gente viajou para o Brasil. A minha filha, a Estela, minha mais velha, estava com 4 anos, a minha Gigi com quase 2, e a gente estava celebrando Ano Novo. E os fogos num hotel em Mogi, maravilhoso, uma experiência maravilhosa. Era dia 1º, todo mundo naquela ressaca de cansaço. Nossa família nunca foi de beber, era a ressaca mesmo de acordar, de dormir muito tarde e acordar muito cedo, né? E aquele dia, o que eu lembro do dia 1º é que eu estava muito cansada. A minha filha também estava cansada, eu falei, Teta, vamos dormir cedo. Então era 7h30, eu fui dormir. Eu lembro, uma semana depois, a partir do dia 1º, né? Esse período, o que aconteceu? Eu acordei com falta de ar não, né? Os meus últimos suspiros, e o meu coração parou. Então eu posso falar, eu morri, né? E o meu marido acordou com esses suspiros, a minha filha acordou, e o meu marido imediatamente, com os milagres divinos, né? A minha mãe pegou um hotel com os quartos compartilhados. Então meu marido conseguiu ir chamar minha mãe e falou, Inês, a Jana não tá bem, ela tá passando mal. Só que eu já não estava lá, né? Eu falo, eu morria, mas é pesado a gente falar isso. E o meu marido começou a fazer a massagem cardíaca. Então ele percebeu que eu não estava respirando e começou a fazer a massagem cardíaca.
Quando se tem uma parada, a gente massageia o coração para o coração continuar bombando sangue e oxigênio para os outros órgãos do nosso corpo. Mas o meu marido não percebeu que ele estava fazendo a massagem em cima do colchão. Então a oxigenação no meu corpo foi comprometida. Então por isso que eu falo desse espaço de tempo, onde eu realmente lembro, foi 7 dias depois. Pois eu estava muito confusa, eu entrei em coma, eu tive que tomar um choque com o desfibrilador para o meu coração voltar, mas eu não acordei com a ressuscitação cardíaca. Nossa, Jana, deixa eu só fazer uma pergunta que eu achei muito legal que você falou. Seu marido fez em cima do colchão, então não deve ser no colchão, tem que fazer no chão, é isso? Tem que ser no chão. Tem que ser no chão, porque o colchão é muito macio, então o corpo vai junto, né? Você não consegue só fazer aquela compressão no coração. Numa situação dessa, leva a pessoa pro chão. Leve a pessoa pro chão. Tá, e aí, ainda pensar nisso tudo, meu pai. E ainda pensar nisso tudo. Aí ele fez, então ele não tinha tanto impacto, talvez, porque o colchão amortecia, é isso? Amortecia, Entendi. E então, entrou a babá da Gi, da minha neném, que era enfermeira. Então, assim, a minha história teve muitos milagres. Atrás do outro. E ela falou, Rick, coloca ela no chão. Aí que ele se ligou, porque ele falou, amor, na hora, na adrenalina. Ele falou, foi um milagre até eu lembrar desse curso que ele tinha feito há 10 anos atrás, né, de ressuscitação cardíaca. Então ele me colocou no chão e tínhamos uma outra babá também, que a gente contratou para ajudar, também enfermeira. Então a gente teve 2 babás enfermeiras e ela revezava a massagem cardíaca. Você imagina você massagear um coração debaixo da costela, né? Então, assim, não é uma tarefa fácil, é muito cansativo, e para você executar com perfeição, os braços precisam estar muito esticados. Enfim, existe todo um segredo, existe toda uma técnica. Então, ele revezava com ela, enquanto meu pai foi procurar no hotel um desfibrilador, tá? Que maravilhosamente nesse hotel tinha, eles estavam bem equipados com isso. Meu coração foi chocado. O coração começou a bater, chegou a emergência e aí eu fui levada para o hospital. Dando um passo à frente, né, para esta semana que eu estava em coma, eu lembro de um médico me falando que eu precisava implantar um dispositivo cardíaco, pois eu tinha uma doença genética que chama QT longo do tipo 3, onde o coração desfibrila no meio da noite e não volta. Então o tipo 3 é o que acontece dormindo, quando o seu coração está em repouso. E a partir daí foi uma confusão mental, porque eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia o que havia acontecido e de repente eu tenho que sair do hospital com um dispositivo cardíaco de uma coisa que eu nem lembro o que aconteceu. Uau, meu Deus. Então impactante demais. E todos foram muito impactados, né? Minha filha, meu marido, sua minha filha, mãe. Uma criança sem entender nada. Como é que foi a sua vida após isso, né? O que mexeu com você, além de todo esse impacto de você sair com um novo cenário? Eu imagino que seja uma nova vida. Readaptação de todo mundo, medo talvez de dormir. E aí? Medo de tudo, Angélica, medo de tudo, medo de me mexer. O dispositivo cardíaco, ele tem um fio que se conecta ao coração. Então o dispositivo passa um fio e esse fio, ambos esses fios vão para o coração. Então tem o cuidado do fio também, que você não quer comprometer o fio. Você tem a cirurgia, então, né, a gente teve um corte, o meu braço, eu lembro no começo ele ficava muito vermelho, era inchado, e por conta desse fio, só que o que para mim, e eu sinto que para todos os sobreviventes que eu conheci foi engraçado, então engraçado, né? Você, para mim, foi o dia 1º de janeiro, indo dormir com a minha filha, e acordar lá no dia 10, implantando o marca-passo. Então eu falei assim, nossa, Jana, como é que foi essa jornada para você? Eu assisti essa jornada através da minha família. Jana, aconteceu isso. Então é alguém contando a sua história. Nossa, era isso que eu ia te perguntar. E aí todo mundo falando, você tá reclamando do quê? Você tá viva? Você tá viva? Por que você tá reclamando? Não reclama, você tá viva, você sobreviveu. Ruim foi pra gente que sofreu esse trauma. O trauma foi nosso e não seu. Olha uma outra ótica, hein? Que às vezes as pessoas não pensam no suporte que a família também precisa. O suporte que a família precisa, mas naquele momento eu também precisava de um suporte. Nossa, Porque quem sobreviveu fui eu. Então eu sinto que naquele momento eu não cuidei de mim. E eu sofri muito em silêncio, porque eu queria proteger a dor da minha família. Eu queria proteger a dor da minha filha. Minha filha, mamãe morreu. E aí? Então não, gente. Era um tabu. Na minha casa não se falava sobre isso, até aparecer sinais de traumas na família inteira, inclusive eu mesma. Então, assim,
Eu lembro, brincadeira, né? Eu gritava, às vezes eu vi uma barata na cozinha, eu gritava, amor! Ele já vinha correndo, que foi? Você me assustou. Mas calma, amor, é só uma barata. Mas ele passou por uma situação, mas eu passei por outra. A experiência dele foi uma, a minha foi outra. Mas, gente, eu prometo, a história é longa, tem muitos detalhes importantes, inclusive da conscientização da massagem cardíaca. Mas eu escrevi um livro com toda a minha história e eu vou mostrar pra vocês. Mostra pra gente, aproveita e já mostra agora pra gente. Achei muito legal você. Não dá pra contar tudo, mas a pessoa pode ler. Não dá. A pessoa pode ler o livro, que eu recomendo porque ele chama Coração de Esperança. E em inglês é Heart of Hope. Então eu fiz esse livro em 2 línguas, porque como eu sou Mrs. Flórida, eu faço um trabalho muito grande com algumas organizações de saúde cardíaca aqui nos Estados Unidos. E esse livro conta toda a minha história, inclusive o que é o QT longo, o que é uma arritmia, a diferença entre arritmia e ataque cardíaco, e a importância de aprender o RCP. E principalmente que a gente nunca sabe. Eu era uma pessoa muito saudável, sou formada em educação física. Então você não imagina que uma mulher de 33 anos vai sofrer uma parada. Então esse livro ensina tudo, orienta bastante e inspira sobreviventes de... Gente, somos sobreviventes, né? Eu sou uma sobrevivente de parada cardíaca, mas eu sinto que a vida de todo mundo, né? A gente sempre sobrevive a alguma coisa, algum trauma. Jana, você fez um comentário sensacional que me chamou a atenção. Você foi a vítima, né, do ocorrido, do cenário todo. Contudo, você tem uma percepção. E como em qualquer outro sobrevivente, de qualquer coisa que a pessoa tem, às vezes tem um ataque epilético, às vezes tem qualquer outra situação, quem está ao redor tem um impacto emocional muito forte. Então, Sim. foi muito interessante você falar. Eu falava, nossa, amor, uma barata. Você falava, nossa, que exagero. Exagero pra você Pra mim, que não sabe não estava o que lá, o outro né? passou. É. Porque pra quem teve aquele susto de qualquer coisinha ter que ficar sobressaltado, ficar em estado de alerta, De alerta o tempo todo. não tem paz, não sossega. É. E é muito legal você trazer isso, porque às vezes as famílias não têm essa consciência. A pessoa que sofreu a lesão, seja do que for, né? Que sofreu a doença, o impacto. O impacto, às vezes até uma mulher que perde um neném. Exatamente. Ela tem um impacto, mas a família também tem outro impacto. E a questão da sobrevivência, você tem que cuidar também da saúde emocional. Eu gostei muito de você trazer isso. Principalmente, vou dar um exemplo de imigrantes. Imigrar tem um impacto muito grande. As pessoas cuidam de tudo, mas não lembram de cuidar do emocional. Não, E abafa o assunto. Achei muito Abafa. legal você falar que por um período na casa era um silêncio, assim, não se falava nisso. E aí eu quero te perguntar, talvez você sentia até um pouco de culpa, medo de deixar os demais fazerem sofrer. Você falou, queria proteger minha filha. Sim. Só que era uma coisa que não estava no teu controle. Você também não tinha culpa. E é muito, e não é consciente, não vem de um lugar racional. Uhum. Então, eu sempre ficava com a mentalidade, muito medo da minha saúde. Então, assim, qualquer gripe eu já achava que o meu coração estava sofrendo, que eu estava com alguma arritmia. Eu tenho essa arritmia, então eu tomo um medicamento pro coração. Então eu faço sempre um check-up e às vezes eu ainda tenho essas arritmias que me assustam bastante. De repente o meu coração vai para 200 batimentos por minuto. Então assim, não é uma história que me aconteceu, é o meu presente, é o meu passado, é o meu presente, mas é o meu futuro. Inclusive é genético, minhas filhas podem ter, eu não sei. Por isso que eu tô lutando com tanta força para colocar a resposta de emergência cardíaca nas escolas, porque pode ser o filho de qualquer pessoa. Uma criança pequena, pode ser sua mãe, pode acontecer dormindo. Então é muito grave. E saber que uma massagem cardíaca você triplica a chance da pessoa sobreviver. Então tudo isso é muito bonito e é muito importante. É um conhecimento que a gente pode ter e todo mundo pode aprender e saber que as nossas mãos podem salvar uma vida, né? E triplicar a chance de alguém sobreviver a uma parada cardíaca, né? E trazer mais milagres como o meu. Mas realmente era um grande tabu até eu entrar no concurso do Miss America. Porque eu vi que existia um momento ali onde minhas filhas estavam bem já. A Estela estava com 9, a Gi com 7. Eu vi um espaço na maternidade dentro dos Estados Unidos, né? Como imigrante, no Brasil a gente tem família próxima. Aqui nos Estados Unidos é uma vida mais sozinha, né? Nós somos todos. Nós somos as cozinheiras, as faxineiras, a mãe turista, a esposa. Então a gente tem muito papel. E eu vi um momento ali para mim. E aí eu me inspirei. Vi que existia um trabalho filantrópico muito grande dentro de concurso de beleza.
descobri que a beleza num concurso não é a beleza física, é a beleza do nosso coração. E eu vi que eu tinha uma história para contar. A partir daí, eu lembro de tentar contar minha história. E eu falava, Jana, grava você falando. Porque eu não se sentia confortável em contar que eu era uma sobrevivente de parada cardíaca, que eu morri, que a minha filha sofreu. Eu não conseguia. E aí eu vi traumas na minha família. Eu vi coisas que o que eu achava que era cicatriz, não eram cicatrizes. Estava muito latente ali em todo mundo. Mas foi uma cura, né? Esse concurso pra mim, pra minha filha, pro meu marido, pra minha mãe. Foi uma cura pra todos, assim. De uma nova estação, né? É. Eu achei muito forte você falar que nós não temos consciência que as nossas mãos podem salvar uma vidas. vida, é. E a gente vai falar do concurso, que eu acho que é perfeito, assim. Tudo tem um porquê e tudo tem uma jornada, e muitas vezes a gente não entende. E você conseguiu, de uma situação tão. Uma situação tão impactante que foi para você e para sua família, reverter em ser um canal hoje, ajudando outras pessoas, inspirando outras pessoas. E eu achei muito interessante você falar que foi um processo, né? Essa cura, você passou um período de ficar calada, de não falar sobre isso, virou um tabu. E quanto tempo foi, Jana, do dia que você soube, porque você tinha uma realidade de vida, hoje você tem uma nova realidade. Não foi algo que passou, é uma nova realidade. É uma nova realidade. Um novo formato de vida, um novo estilo de vida. E essa aceitação, eu creio que é um processo também que ajuda na cura. Entender que é uma nova estação, um novo formato. Quanto tempo você levou do dia que aconteceu, desse primeiro de janeiro, até você conseguir falar bem do assunto, processar essa informação, entender, identificar que estavam todos ainda traumatizados e não cicatrizados? Então, pra mim foi um processo porque foram 5 anos. 5 anos. 5 anos. E por que eu hoje revendo, às vezes eu penso, por que eu fiquei calada durante 5 anos? Mas vamos recapitular um pouquinho. 8 meses após a minha parada cardíaca, o meu fio estava comprometido, então eu tive que fazer outra cirurgia. Então, algo que era pra me manter o meu coração seguro, não me dava segurança. Isso me assustou muito. Entramos em 2020, veio a Covid, eu comecei a ter taquicardias. Coração, toda vez que eu ia fazer o check-up do marca-passo, o médico falava, o que você estava fazendo sexta-feira, 4 da tarde, por exemplo? Porque o marca-passo conta tudo, todos os dias, para monitorar o batimento. Por quê? Porque o seu coração foi a 200 durante 30 segundos. Você nem percebia. E eu não percebia. Aí isso me assustou. E o que eu tenho não é um marca-passo, é um desfibrilador. Então, ele marca o batimento do meu coração, mas se eu tiver uma outra parada cardíaca, ele me dá um choque. Então, ele faz o papel do desfibrilador externo. Ele choca o meu coração. Então, se eu tenho essa arritmia por mais de 1 minuto, pode ser que eu já tome um choque. Então, assim, eu vejo nesses últimos 5 anos quanta coisa eu ainda tive por conta do coração. E aí hoje eu falo, nossa, Jana, não é à toa que você ficou quieta. Porque você estava ainda passando por muitos traumas. Muita novidade, muita incerteza. E aí as crises de pânico que a minha filha tinha. Minha filha não dormia, ela não conseguia ficar sozinha em casa comigo. Então foi realmente um momento que eu falei assim, fica quietinha aqui. E tudo assim, gente, eu falo, saúde mental é muito importante. É muito importante cuidar não só da sua, mas das pessoas que a gente ama. Porque é real. Porque a gente não sabe que a gente tá nesse buraco. A gente não sabe que a gente tá nessa caixinha escura. E até você comentou, uma vida imigrante, sair do seu país e vir pra cá. Gente, não é fácil. Eu lembro quando eu imigrei pra cá, eu não falava a língua. Eu era pequena, mas minha mãe sempre falava, cada dia era um ligando da escola, eu e meus irmãos, querendo ir embora pro Brasil. Eu imagino. Saí da asa da minha avó, do meu avô, meus primos, não tinha mais ninguém, não falava a língua, tudo era difícil. E você não tinha esse apoio na escola, deixa eu sentar com você e traduzir. Não, gente, se vira, né? A vida do imigrante, ela não é fácil para nenhuma idade. Nenhuma idade. Assim, é criança, se vira. Não se vira. Não. Ela também tem desafios. Quando é jovem, porque tem uma estrutura. Quando é mais velha, não tem mais ou menos. Para esse é fácil, não é fácil não é fácil para ninguém. Cada um tem uma história, cada um tem uma jornada. A gente tem que ter muito carinho, muito respeito pela jornada de todo mundo. Porque a saúde mental afeta. Jana, se você pudesse dar, eu sei que você tem inúmeros, você faz um trabalho lindíssimo, inclusive vamos falar até sobre isso que você faz nas escolas, você faz um trabalho de conscientização, eu acho muito, muito especial. Se você pudesse dar uma dica rápida para quem está nos assistindo, como agir, como prevenir, se tem prevenção, se não tem,
uma pincelada rápida. O que a pessoa pode fazer caso veja alguém tendo uma parada? Que orientação você dá? Reconhecer os sinais. Eu sinto que muitas pessoas perdem a vida porque as pessoas não sabem o que fazer. Então eu já vi vídeos de criança tendo colapso, tendo uma parada cardíaca, desmaiando e todo mundo olhando e sem saber o que fazer. Cada minuto que a pessoa que teve uma parada cardíaca não recebe uma massagem cardíaca, é 10% menos de chance que ela tem de sobreviver. Em 10 minutos, ou seja, a pessoa já... E 10 minutos passam tão rápido. Passa muito rápido. Então, reconhecer os sinais. A pessoa tá respirando, ela não tá imediatamente. Ai, mas eu não sei fazer massagem cardíaca. Qualquer coisa é melhor que nada. Boa. A gente fala assim, nossa, um médico, você precisa ser treinado. Gente, um pouquinho. Às vezes, as minhas filhas treinam muito massagem cardíaca em casa, né? Eu tenho boneco, eu faço demonstração. Todo mundo que vai em casa, eu falo, olha, vem aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. É simples. Se você puder ser treinado e se certificar, aqui nos Estados Unidos, na Red Cross, aqui, 2 horas você se certifica. Eu recomendo isso para as mães de crianças pequenas. Você sabe algum lugar que podem procurar? Não, mas eu sei que eles estão fazendo uma campanha enorme no Brasil agora. Comigo que eles estão numa campanha. Tem uma empresa chamada Vimo, que inclusive eles estão fazendo um aplicativo. Não é bem um aplicativo, mas no relógio eles te mostram com que intensidade você tem que fazer a massagem cardíaca. E uma dica que eu dou para as crianças, tá? Que eu ensino as crianças a fazerem massagem. Não porque eu quero que uma criança saiba salvar uma vida, mas memória muscular. Deixa ali na cabecinha. Um dia, seu marido não fez um curso 10 anos antes? 10 anos, ele lembrou. Então, o ritmo. Que ritmo que o coração bate, né? Tum, 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 tum. Então, você faz uma massagem cardíaca com que ritmo? Canta uma música pra criança. Baby Shark. Baby Shark, nesse ritmo. Olha aí, gente. Para adultos, também a gente fala o Staying Alive. Staying Alive. Porque às vezes você acha que você tem que fazer muito rápido ou muito devagar. Olha aí. Então lembra dessa música e faça compressão. Faça compressão nessa pessoa. Não está respirando, veja se a pessoa está no chão, começa uma compressão, chama o 911. Então assim, grita, chama o máximo de pessoas que você puder. Então o passo é, se não está respirando, massagem cardíaca, ligar para o 911 no chão e procure um desfibrilador. Porque o desfibrilador é simples de usar e ele vai te falar se a pessoa precisa de um choque ou não. Entendi. Então, reconhecer os sinais. Vamos começar simples, né? Reconhecer os sinais. Funciona, que é melhor o simples que funciona, que é melhor que nada. Melhor que nada. É. E aí você teve anos, se passaram, todo um processo interno seu, da sua família, e as coisas foram acontecendo. A maternidade já foi tendo um pouquinho mais de espaço, as meninas cresceram um pouquinho mais, e você viu essa possibilidade linda de inspirar em outras mulheres também essa possibilidade do concurso. Eu competi com 25 mulheres e levei o título de Mrs. Florida American. Não, mas peraí, uma brasileira, minha gente. Primeira brasileira a levar, ser coroada Mrs. Florida. Então, tem que contar um pouco é uma mais inspiração para os imigrantes também. E as mães imigrantes, as que têm mães de crianças pequenas, né? Que agora vamos falar da minha praia. É uma vida aqui que você realmente não tem ajuda, você é sozinha. E você achar esse espacinho. Se vier na sua cabeça, ai gente, tem um espaço pra mim, pega. Pega esse espaço, olha que abraça. dica preciosa. Abraça, vai tentar alguma coisa. Gente, uma imigrante brasileira ganhou o título da Mrs. Florida. É coisas assim que a gente não acha que é plausível, né? Primeiro, que os Estados Unidos é um país que ele é bem-vindo imigrantes. É um país que foi feito de imigrantes. Se você tá aqui com o coração, com a mentalidade certa de vencer num país, de contribuir para uma nação. Não de tirar, né, Jana? Não de tirar. Muita gente vem aqui querendo tirar do país. Não, venha contribuir. Exato. Nós temos o papel de contribuir com o país. Eu acho que a gente pode ser coroado em inúmeras áreas da nossa vida, né? Não... Jana, fala a verdade pra nós. Sua vida estava tranquila, perfeita, foi aí que você fez isso? Ou você deu um jeito? Eu tô falando isso porque eu tô te falando, que você disse assim, se a mulher tiver um espacinho, toma, né? Tu pega esse espaço. Pra você. Porque tem gente que quer esperar a vida tá perfeita, tá tudo pronto. Você tava assim, sem nada pra fazer e resolveu. Não, né? Não. Eu tô até brincando, porque, gente, se vou esperar o momento perfeito, não existe. Vou te contar, você não vai fazer nunca nada. O momento perfeito é agora, vindo de alguém que sobreviveu a uma parada cardíaca. Vindo de alguém que sabe muito bem que o amanhã pode não existir. Eu até me arrepio quando eu ainda falo essas coisas e me emociona muito. Porque é verdade, gente, real. O amanhã não existe. Você tem o hoje, você tem o agora. Você tem aquele espacinho, gente, mas eu tenho espaço das 9 ao meio-dia. Pega esse espaço.
Às vezes para ler um livro, para se inspirar em alguma coisa, para conversar com alguém, para trocar, né, energia, para achar uma inspiração para você fazer alguma coisa para você. Em avião, se acontece alguma turbulência ou alguma coisa, a máscara cai. Em quem que você tem que colocar primeiro a máscara? Primeiro em você. Se você não cuidar de você, você não consegue cuidar das pessoas que você ama. E a gente não tem o amanhã, a gente tem o agora. Então, se eu tivesse que dar a mensagem da massagem cardíaca reconhecer sinais. E mensagem para você, imigrante, para você mulher, para você mãe. Se você achar esse espacinho, nem que ele seja pequenininho. Para mim era pequenininho. Pega para você, que muita mágica pode acontecer. Olha a mágica que aconteceu comigo. E às vezes as pessoas, além de esperar o momento perfeito, falam assim, não vai dar certo. Não conseguia nem no Brasil, vou conseguir aqui. E você falou, os Estados Unidos é um país feito por imigrantes, que dá oportunidades para muita oportunidade, imigrantes. sim. Agora eu queria saber assim, eu gosto de ir imaginando, né? Então eu quero que você conte. Eu acho que eu vou me inscrever. E aí você falou, me inscrevi. E como é esse processo, assim, rapidamente, entre se inscrever e enxergar? Você em nenhum momento pensou, poxa, sou brasileira, ninguém vai me dar uma oportunidade. Porque, Jana, sinceramente, as pessoas, elas às vezes são muito vitimistas também. Sim. Uhum. E o sucesso não tem espaço para vitimismo. Ou a pessoa é vítima, ou ela é autora. Não tem como ser protagonista e vítima. São dois papéis que não cabem. E você foi vítima de uma situação que não estava no seu controle, você se reinventou, pegou aquela dor e conseguiu nisso ver um propósito de ajudar tanto as outras pessoas e ser coroada nisso. Que além da sua beleza, que é lindíssima, já te falei, eu tenho certeza que Deus te fez linda desse jeito, de propósito, para um propósito, e você está seguindo ele muito bem. Você usou isso como uma forma de salvar vidas, comunicando informações. Quando você viu que era real, que você poderia, talvez, vencer esse concurso, como é que foi a família? Foi uma cura, né? Você disse, para todo mundo, sua filha, então, seu o processo marido. de competição, que é onde eu entrei como Mrs. Windermere, que você é coroada para o seu condado e aí você compete para o título estadual. Para mim, eu quis desistir 6 vezes, aproximadamente. Que legal você falar Porque isso. como eu comecei a fazer essa plataforma de saúde cardíaca, afetou demais as dores da minha família, principalmente da minha filha. Ela começou a ter crise de pânico. E foi engraçado. O assunto à tona. E no fundo, não estava tratado. Não estava tratado. Porque se tivesse sido tratado, era uma Estaria coisa. tudo bem. Como foi só abafado e quantas vezes? A gente você abafa, tem né? assuntos aí dentro do seu coração que não estão tratados, estão somente abafados. Fingir que está tudo bem não torna as coisas tudo bem. Não é porque a lagoa está parada, você não vê nada em cima. Já reparou? Os lagos aqui são lindos, você não vê nada em cima, mas muitas vezes está cheio de jacaré. Muitas vezes não, né? Não é porque a lagoa está parada que não tem jacaré. Então, às vezes, seu coração tá quietinho, ninguém toca no assunto, tá todo mundo fingindo que tá tudo bem. Mas, na verdade, não tá nada bem. E aí, quando se mexe no mover das águas, o assunto veio à tona e aí você teve esse impacto também e percebeu que, na prática, ninguém estava curado, só tinha sido abafado. E como você teve que lidar com isso? Como você conseguiu lidar com isso? Olha, a minha mãe foi de extrema força para mim. Ela falava, você não vai desistir. E a minha filha, no começo dessa jornada, é como se ela sentisse que ela ia sentir alguma coisa. Porque ela falava, mamãe, não importa o que acontecer comigo, você promete pra mim que você não vai desistir? Meu Deus, ouvi isso de uma criança. E uma criança, eu falei, ai filha, tá bom, a mamãe não vai desistir. No dia do concurso, eu lembro estar maquiada, ela chorando no telefone comigo durante 2 horas, porque ela tinha essa ansiedade de separação, né? Eu ter ficado no hospital, ela muito pequenininha. Entendi. Ela não conseguia ficar longe de mim. Ela não processava essa Não. informação. Eu lembro que eu abaixei a cabeça, eu chorava para as lágrimas caírem bem no chão para não borrar a maquiagem, porque eu já estava pronta para entrar. E aí eu entrei, essa história agora de ser brasileira, né? Eu achava que para os juízes, porque se ganha concurso na conversa, na entrevista com 5 juízes, eu achava que eu tinha que justificar o fato de eu estar nos Estados Unidos. Então eu começava a minha entrevista falando, olha, eu sou neta de americana, minha avó era de Nova York, eu vim para cá, para Flórida com 10 anos de idade, como se isso é o que importasse. Mas não é, eles queriam saber o seu propósito, o que você tem para oferecer para esse título. Olha, é assim que se ganha concurso. Então, eu falei, Jana, exatamente, às vezes esse vitimismo, ou essa impressão de que eu não vou ser aceita porque eu sou brasileira, né? Não, o fato de eu ser brasileira e ter vencido aqui para eles, na verdade, era uau, porque não tinha. Você quebrou barreiras. Eu quebrei barreiras, quebrei mais um tabu.
Você fez Fiz história. A primeira brasileira coroada Mrs. Flórida. Flórida é um estado de imigrantes. Claro. Flórida se E celebra conhecido no mundo inteiro, no mundo a Flórida. inteiro. Não é um A estado gente assim tem a pequenininho. Disney. A Disney Aham. atrai o mundo, né? Então, pouco importava pra eles da onde eu era. Você tem uma missão? Você tem algo pra contar? É pra isso que a Não. gente quer. Jana, até me arrepiei agora. Gente, eu não posso me calar. Não interessa de onde você é. Às vezes você está se vitimizando, falando, porque eu sou brasileiro, porque eu não tenho oportunidade. Ou se está no Brasil, fala assim, que você não sabe como os desafios estão no Brasil. Tem desafio no Brasil, tem desafio aqui. Tem desafio em todo lugar. Todo lugar do mundo vai ter desafio. Até porque você é um desafio ambulante. Com você mesmo. Nossa mente nos sabota. Tem todo um trabalho mental para se fazer para o maior inimigo de cada um somos nós mesmos, Somos não é nós o mesmos. outro. E aí, as pessoas não estão nem um pouco preocupadas com de onde você veio, o que você faz. Ela quer saber, você tem um propósito? Então, para de olhar a circunstância, para de olhar que, porque eu não sei, porque eu não vi. Para de olhar o que está faltando e olha o que você já tem na mão. Ela já era, a Jana, ela não conquistou algo, ela é a conquista ambulante, porque claro, você conquistou o título, isso é maravilhoso, mas o título passa. O título e passa. você fica. Essa essência, esse aprendizado, esse coração de transbordo. E você tocou num ponto lá no comecinho, você falou assim, eu tenho um sentimento diferente de gratidão. Gente, é nítido. Eu tenho tido a oportunidade de caminhar um pouquinho com a Jana. Ela está no nosso livro, no volume 2. Eu vou até pegar aqui o livro. Peraí, aqui. Esse é o volume 1, você já conhece do livro Negócios sobre Saltos. Esse aqui é o 1, mas a Jana está no volume 2. Então eu sei um pouquinho da história dela, é um privilégio para mim. Poder ter escolhido essa mulher para participar do volume 2. A história dela é incrível. E eu sei que ela não é, além de ser linda, não é só... Eu ressalto isso, Jana, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, é Miss Flórida. Eu acho um título maravilhoso. Você quebrou mais um tabu. Você fez história, a primeira brasileira na história, e que venham muitas. Mas além disso tudo, que você carrega como ser humano, e eu vejo essa luz em você, sabe? Esse sentimento de gratidão, de valorizar as pequenas coisas, a sua entrega, de se dividir nos nossos múltiplos papéis. Vocês acham que ela acorda linda assim, todo dia? Você acha que não demora? Claro que ela já tem prática para fazer tudo, mas você acha que ela acorda plena e dorme radiante. Se maquiando, lavando Todo roupa, dia. levando o filho na escola. Você acha que as filhas não pedem Não um monte trabalho, de coisa, não tem sim. demandas, porque as Sim. meninas vão imitar a mãe, então eu imagino que demandas, a demanda é vão alta. querer uma série de coisas. Então, a Jana é uma mulher, como talvez você que está assistindo, que pode ser um homem também assistindo e que se inspire na história dela, não importa se você é homem, se é mulher, é uma pessoa normal, porque é perfeita, mas não é comum. Por que eu falo que não é comum? Porque a maioria acha que ser comum é ser vítima. E ninguém nasceu. Eu não creio que Deus te fez para ser vítima. Você nasceu para governar, você nasceu para fazer a diferença na Terra. E você está fazendo jus a esse tempo a mais, né, do susto que você levou, mas que te trouxe todo. Você está fazendo jus ao tempo que o Senhor te deu, de salvar vidas através da sua história, de salvar vidas com o que você tem na mão. Como eu disse, tem pessoas que esperam... o nosso propósito é a nossa história. Exatamente. Né? Tem pessoas que esperam o tempo perfeito para fazer alguma coisa, o dia perfeito, ou a história perfeita. Eu amei que você disse que o tempo exato é o hoje. É agora. É o agora. E aí você participou, fez 5 entrevistas. 5 entrevistas. Imagina o coração nesse momento. 5 entrevistas. Nossa. Eu tô com o coração, imagina a sua família. 5, sentar com estranhos, 3 minutos, tocou o sino, Não acabou. pode mais. Então você tem que transmitir a sua mensagem ali. E é um processo de vencendo ou não? Você recebe a informação tudo de uma vez? Por exemplo, a cada entrevista eles falam, passou, não passou? Não falam nada. Vão te falar no palco. Total. Suspense Aí total. você fala, Top 5, top 4, top coração, 3. Viu, gente? Haja coração, literalmente, né? E aí você foi passando, né? Não ficou não tá entre as 5. Eles falam obrigada. Fica Aí entre no palco, fica entre as 4. Vão chamar seu nome, não vão chamar seu nome. E o coração. Ai, meu Deus. E chamaram, e quando anunciaram o seu nome. Foi muito. Jana Bonassi, Mrs. Windermere. Miss It's the new Mrs. Florida. É muita emoção. Ai, que lindo. Eu só vi a minha filha pulando da cadeira, ela não conseguia nem sentar. Ai, que lindo. Falei pra vocês. Ai, pra que vocês. lindo. Isso é pra elas. Falei por tudo que a gente passou, né? É a coroação de uma nova estação. E o bonito, o que eu recomendo também? Principalmente aqui nos Estados Unidos, que é um país muito aberto a isso. Quando você tem uma coroa, você tem o privilégio de fazer muito trabalho filantrópico e lutar por causas. Isso te tira da sua caixinha de problemas também.
Porque você começa a enxergar o mundo e o quanto o mundo precisa da gente. O quanto o mundo precisa do nosso sorriso. O quanto o mundo precisa das suas palavras. No Instagram, Jana, eu só tenho 100 seguidores. Posta um stories e fala: você é amado, você é querido. 10 pessoas viram isso, são 10 pessoas que você transformou o dia. Às vezes a pessoa precisava só dessa palavra, né? Às vezes a pessoa precisava só dessa palavra, só desse sorriso. Eu tô participando de tanta coisa, de fundação de parada cardíaca, American Heart Association, lutando por leis, lutando por transformação, proteger as nossas crianças, falar da importância da parada cardíaca. Gente, eu escrevi um livro em 1 ano de uma história que eu não conseguia abrir a boca para conversar, veio num livro. Uau. Então, e o que ai, mas eu não sei qual que é o meu propósito. É a sua história. Qual que é a sua história? É o seu propósito. A sua história para você, que você acha que não é nada, pode transformar a vida de alguém que está passando pelo que você passou há 10 anos atrás. Então eu acho bonito a gente realmente trocar experiência, trocar informação. Você é imigrante, você tá aqui. Gente, vamos vencer na América, vamos vencer juntos, né? Estar vivo já é uma história de Estar expressão, é uma vivo, oportunidade. Então vamos fazer jus a Vamos essa fazer oportunidade. Exato. Jana, olha, maravilhoso estar com você. É muito enriquecedor, você já falou coisas incríveis, mas deixa uma mensagem para o nosso pessoal assim, final. Né? Eu adoraria passar mais tempo, mas só aquela mensagem final para quem está aqui assistindo a gente. Gente, eu sou um milagre divino de Deus. Milagres existem. Eu sou a prova viva desse milagre. O que eu queria falar para vocês é exatamente isso que a gente comentou aqui. Você tem o hoje, você tem o aqui, você tem o agora. Não deixa passar. Viva o agora. Sua história é seu propósito. Essa é a mensagem que eu queria passar. Gente, eu falei que ia ser muito especial. Ela é uma mulher incrível, com uma história de inspiração. Quero agradecer mais uma vez você. Eu vou sempre agradecer pelo seu sim, de usar tudo que aconteceu, ajudando outras pessoas, curando vidas, salvando vidas, com esse sorriso lindo e compartilhando a sua história. Mais uma vez, muito obrigada. Angélica. Vocês que estão aqui conosco, que estão curtindo, estão compartilhando. Olha só, você não pode guardar essa preciosidade da Jana só para você. Então, comenta. Você vai gostar de ver um comentário de quem está assistindo? Ah, eu vou adorar, eu vou amar. Isso ajuda e fortalece a nossa Fortalece jornada, a né? nossa missão. Exatamente, nos encoraja a prosseguir. Então, comenta alguma coisa, compartilha com outra pessoa que não dá para guardar, só para nós. E mais uma vez, muito obrigada. Eu falei que você iria gostar. Merecidíssima a sua coroa. Ela realmente está em mãos certas. E agora vamos coroar a Angélica. Mulheres, homens, nós somos todos reis e rainhas da nossa vida, da nossa casa, dos nossos filhos. E eu gostaria de coroar você. Ah, minha linda. Muito obrigada. Lindo, maravilhoso. Uau, é linda, hein, gente? Muito linda, muito obrigada. Obrigada, Angélica. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Esse tempo precioso demais. Na próxima semana tem mais uma pessoa única, porque as pessoas que vão passar por essa cadeira são pessoas escolhidas a dedo para prestigiar você com histórias sensacionais. Então eu te espero na próxima semana. Agora sou eu. Dá licença que eu vou pôr a minha coroa.